Então, eu queria começar a noite agradecendo a presença de vocês. Queria dizer que é um prazer ter a Andréia hoje conosco. Vou pedir para que ela se apresente, mas antes eu vou só colocar que a gente tem um roteiro de atividade. A gente começa cerca de 7h30 da noite. Daí começa a entrevista, né, uma conversa com o convidado. Depois a gente faz trabalho em pequenos grupos com uma questão norteadora. Na sequência, cada grupo apresenta o relatório do trabalho e o convidado faz considerações finais e a gente encerra às 9h. Então, 1h30 de atividade. E, então, vou desligar aqui. Andréia, você se apresenta para a gente, por favor? Opa. Muito obrigado por aceitar o convite. Paulo, o seu som está falhando um pouquinho. Falando, viu? Tá falhando um pouco. Ai, meu Deus. Peraí. Fiz alguma coisa aqui. Agora continua falhando, não? Fale mais um pouquinho. Oi, agora continua falhando? Não, agora não. Não. Por enquanto, não. Então, tá. Desculpa aí. Então, Andréia, é um prazer recebê-la, um prazer estar aqui com você essa noite. E, se quiser, se apresenta para a turma. Pronto, então, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim. Pronto, então, boa noite, né? Eu sou a Andréia Taborda, eu sou médica de família de formação, certo? Sou curitibana, meus R's ainda vão me entregar, mas eu sou formada desde 2001, acabei minha residência no início de 2004 e desde 2004 eu me mudei para Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Então, desde 2004 eu moro aqui em Mossoró. E daí é isso, né? Eu que agradeço o convite, né? Para mim é muito bom estar aqui. Tem muitas pessoas que eu conheço e que estou conhecendo aí nessa nova empreitada agora das provocações, né? E daí é um prazer imenso estar trocando experiência com todo mundo. Tá. Capoeirista, médica de família, mãe, né? Coordenadora de curso. Né? Uma loucura. Agora eu não estou na coordenação, quem está é até a Tami, que está aqui assistindo, né? Estou na chefia do departamento agora. Eu saí da coordenação para vir chefia de departamento. Tá bom. Eu posso começar, Paulo? Que daí eu vou contando um pouquinho mais da trajetória, porque eu acho que é importante para o tema, né? Que o Paulo propôs aí para mim, que era falar um pouquinho da implantação do curso de medicina no interior, né? Então, eu me formei no Paraná, né, na PUC, e fui fazer já a residência, na época era medicina geral e comunitária, né, ainda não era medicina de família, lá mesmo, né? E optei em ficar lá porque a minha formação, eu já convivia nos espaços, já estagiava, a PUC tinha um projeto muito bom com população ribeirinha no norte do Paraná, que eu amava, e acabei ficando para fazer a residência lá em Curitiba, né? Então, mas eu já fiz a residência pensando em vir para o Nordeste. Eu gostava muito, já conheci algumas cidades, né? A maioria capitais, né? Só não conhecia João Pessoa na época. Eu brinco muito que se eu tivesse conhecido João Pessoa, acho que eu tinha ido parar lá, que depois eu me encantei com João Pessoa. Mas conheci várias cidades e daí, na época que eu terminei a residência, eu peguei minha mala e vim embora, né? Fui procurando lugares, vim para o Rio Grande do Norte, especificamente porque eu gostava muito do estado, assim, de todos os que eu tinha passado, e fui vendo as propostas, as oportunidades, e na época Mossoró é a segunda maior cidade do estado, só que ela fica já quase no Ceará, né? Ela é região oeste do Rio Grande do Norte, não é litorânea, mas ela fica num semiárido de litoral, é bem pertinho, é 20 quilômetros da praia, né? Então,
é um semiárido que chega quase até o litoral, na verdade. E daí vim e fiquei, né? Comecei a atenção primária aqui de Mossoró, na época que eu vim, em 2004, ela era muito organizada, ela tinha uma boa cobertura, muito melhor que a capital, muito mais organizada que Natal, né, a capital do estado. E daí tinha muita vaga de emprego, né, na atenção primária, tinham poucos profissionais, médicos de família a gente só tinha uma, né, eu acho, na época, se eu estiver errada também me corrige, que era a Jandira, que hoje é a nossa preceptora. Ela brinca que eu sempre entrego a idade dela. Ela tinha feito residência na UFRN, né, de Medicina de Família, e daí veio para Mossoró implantar as primeiras equipes, né, de atenção primária. Ela trabalhou aqui na cidade. Você escolheu Mossoró por quê mesmo? Eu acho que eu perdi a informação. Eu vim para Natal, de que entre as capitais era que eu gostava mais na época. E daí eu vim para Natal, não gostei da organização, era bem precária a questão de vínculos, né, de organização. E alguém me disse, vai até Mossoró, é a terra do melão, do sol e do sal. É bonita, é perto da praia e agora é muito quente. E eu odeio frio, gente. Eu nasci e cresci em Curitiba, mas pense que eu odeio frio. Eu adoro calor, né? Se nasceu no lugar errado, então, né? Aí eu escolhi, digo, ótimo, muito quente, é para lá mesmo que eu vou. E daí eu vim de ônibus de Natal para cá para conhecer. Eu estava nas férias da residência, eu tinha mais um mês de residência. E daí gostei daqui, achei organizado, a atenção primária tentava seguir os preceitos, né, de atenção primária, do programa de saúde da família. E aí, assim, acabei a residência, peguei minhas coisas, tinha um aeroporto pequenininho aqui, um único voo por semana, vim embora. Vim para Mossoró, né, e daí, como em todas as cidades do interior, né, e principalmente aqui do interior do Nordeste, eu fui muito bem acolhida na época que eu cheguei, né, as pessoas aqui, elas têm um prazer em acolher, né, em receber. Então, num instante, já conheci a cidade, já me apresentaram a cidade, os serviços, né, a minha equipe de saúde era muito cativante. Eu fui trabalhar num bairro bem difícil, era uma das unidades maiores aqui de Mossoró, com uma população bem acima do preconizado e um bairro bem violento, né? Andréia, você acha que, como médica de família, você teve o acesso à cidade facilitada, ou empregabilidade facilitada? Porque eu não sinto essa facilitação em outras especialidades médicas. Não, eu tive, porque sempre só está sobrando vaga, né? Na verdade, não tem gente, muito menos na época tinha gente com residência em medicina de família. E eu lembro que uma das coisas que me fez vir para cá foi porque eu fui para vários municípios e eu ouvi o seguinte: não, a gente paga tanto, mas a senhora só precisa vir um dia na semana. E eu dizia, mas eu quero trabalhar todos os dias, eu me formei para isso, né? Eu sou médica de família. Ah, mas é porque aqui não é assim. Então, a maioria dos lugares, o programa de saúde da família era um bico. E aqui não, quando eu disse, nossa, eu sou médica de família, eu quero trabalhar todo dia. Eu lembro que quando eu cheguei na equipe aqui, eu encontrei uma resistência enorme, porque as agentes de saúde falavam que vinha médico e rodava médico, todo mês mudava médico, ninguém ficava, ninguém levava a sério. E com uns 2 meses de trabalho, assim, que elas viram que realmente a coisa era séria, eu fui muito acolhida, assim, tanto que as agentes que trabalharam comigo desde o começo, assim, moram no meu coração, né? Porque me acolheram. Quando eu cheguei aqui, gente, com 20 e poucos anos, né? Era bem novinha, assim, né? Saindo de casa. Corajosa, né? Saiu de casa, saiu do sul, né? O sul, maravilha, lugar. E foi para o interior já, né? Praticamente direto. E daí eu digo que esse meu aprendizado aqui foi, primeira coisa, assim, eu sempre tive facilidade de me relacionar, né? Assim, com as pessoas, eu nunca tive muita dificuldade, mas para mim a grande questão foi a adaptação cultural mesmo, né? Então, a minha competência cultural foi testada ao máximo, né? Tudo que eu tinha aprendido, se eu aprendi ou não na residência, na época, foi botado à prova, porque era muito diferente. No começo, eu tinha uma barreira, inclusive, da língua, na verdade. Eu tinha vários pacientes que achavam que eu era estrangeira, eles não entendiam o que eu falava por causa do meu sotaque,
E alguns pacientes meus, eu também não entendia muito bem o que eles falavam, principalmente os que eram mais idosos, que moravam em região, às vezes, de sítio, porque aqui é meio que mistura o urbano e o rural em alguns lugares, que era o caso da minha unidade. E então eu tive que ir, e as minhas agentes comunitárias e a equipe que eu trabalhava, né, a enfermeira também na época, foram fundamentais para essa minha adaptação, assim, né? E nessa época não tinha o curso de medicina na cidade ainda, Não, né? ainda eu cheguei, na verdade, em 2004, o curso estava sendo fundado no papel, ainda não tinha muita estrutura, né? E daí nós temos aqui hoje a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que já tem muitos anos, e na época não existia federal aqui, ela era uma Escola Superior de Agronomia, a ESAM, né? Ela virou Universidade Federal um pouco depois com o REUNE, então foi tudo mais ou menos nessa mesma época. A economia daqui se baseava em fruticultura e petróleo, né? Então era uma cidade digamos, durante a semana várias pessoas trabalhavam, né? Por causa da Petrobras, e final de semana era uma cidade deserta. As pessoas iam para as capitais estudar, tinham poucos cursos nas duas universidades, né? Mais ligados à área de agrárias, etc. E alguns cursos de saúde na UERN, enfermagem, serviço social, educação física, mas poucas pessoas ainda, poucos cursos, poucas vagas, né? Então eu cheguei nesse momento, comecei a trabalhar na estratégia. Em 2008 houve um concurso para o município e eu passei no concurso, né? Então continuei, eu fiquei 1 ano quando eu cheguei nessa equipe, e depois eles expandiram a estratégia, a cobertura da estratégia aqui é quase 80% da cidade, e daí eu fui transferida para uma outra equipe que era mais próximo aqui da onde eu moro, da minha casa. Apesar que no interior tudo é muito perto, né? Eu acho tudo muito perto. E daí, desde 2005 até 2015, 16, eu fiquei na mesma equipe. Nunca saí da outra equipe que eu trabalhei, né? E daí assim, particularmente, por ser médica de família, e na época só tinha eu, Jandira, depois Tami veio, ela veio trabalhar aqui no Rio Grande do Norte também pelo PITS, que era o Programa de Interiorização na época, e depois veio parar em Mossoró. Então, como nós éramos poucos médicos de família mesmo, eu comprava muitas brigas pela atenção primária, brigas no bom sentido, né? A gente se reunia com o município, a gente ia atrás de organizar, de direcionar, né? A gente tinha muitos enfermeiros com formação em saúde da família, né? Mas poucos médicos. Então, a gente sempre teve um papel muito ativo dentro do município, da articulação de protocolos e assim por diante. E isso fez com que eu tivesse um vínculo muito bom com os serviços, né? De maneira geral, todos, porque todo mundo conhecia todo mundo, a gente sempre estava em informações e etc. E daí o curso de medicina da UERN começou em 2004, só que ele começou mais no papel do que na prática, então ele não tinha ainda um prédio realmente, ele não tinha, o campus central é num lugar da UERN e o prédio de medicina começou a ser construído atrás do hospital, porque ainda era aquela visão que o curso de medicina tem que estar ligado a um hospital, então o prédio da Faculdade de Medicina foi construído atrás do hospital regional que nós temos aqui. E daí o curso da UERN abriu em 2004, só que ele demorou um pouco a começar a funcionar, faltavam muitos professores, a estrutura mesmo, física, tanto que os alunos em 2005 pararam o curso, fizeram uma greve, porque disseram que não tinha condições Mas começou em 2004 com alunos, né? Começou... Mas sem essa infraestrutura Sem estrutura, os docente. serviços não eram acostumados a receber aluno, apesar que eram os anos básicos, ele é um curso bem tradicional, apesar do PPC ser inovador, ele funciona daquela maneira básico, clínico, né? Então, assim, quando os alunos começaram a ir para o ciclo clínico, ninguém queria receber, o hospital não recebia, ninguém recebia nada, então os alunos se mobilizaram. Eu ouvi na mídia, gente, eu vou ser muito franca com vocês. Quem me conhece sabe que eu sou franca em algumas coisas, então eu ouvi na mídia quando eu cheguei aqui uma coisa que me assustava muito. Eu ouvi algumas entidades médicas e pessoas ligadas aos grandes cooperativas, corporações médicas aqui, dizer que aqui só ia ter cavalo, porque um curso do interior só era capaz de formar um bando de cavalo num curral. Era isso que se punha na mídia na época.
É o medo do corporativismo, né? O medo E de daí, concorrência. os alunos eram muito proativos da primeira turma, né? Mas muito inseguros e realmente brigaram muito. A primeira turma da UERN teve um papel fundamental realmente na consolidação do curso. E daí, o que foi acontecendo depois disso? Em 2008, eu passei num concurso, e eu lembro que quando eu passei no concurso, algumas pessoas vieram falar comigo, olha, você agora é concursado e tal, mas a Universidade do Estado, ela não tem professor médico na área de saúde pública, ela só tem professor de outras áreas, e vai começar o internato em 2009, e não tem médico de família. E tem um internato, já tinha no PPC da UERN, um internato que era de 4 meses na medicina de família. Daí eu fiz o concurso, porque a universidade não contratava provisórios na época, e passei. Então, eu fiquei com 2 vínculos, né? Eu fazia as 40 horas na estratégia, eu dava aula no final da tarde, toda quarta-feira, eu saía do posto e ia dar aula numa disciplina de saúde pública, que era administração sanitária, e já cheguei, tipo, ó, o internato é teu, pega que o filho é teu. Que maravilha. Sem experiência docente anterior. Nenhuma. Quando eu olho minhas Só de provas aluno, do né? começo do curso, eu digo, meu Deus, me socorra, né? É assim, cheguei e fui dar aula. Só que eu dava aula de um assunto que eu dominava enquanto médica, né? Mas não enquanto docente. Experiência pedagógica, eu tinha. Vou dizer do quê? Da minha atuação dentro da comunidade. Eu tinha experiência por ser médica de família, de trabalhar a educação na comunidade. A gente tinha muitos grupos, a gente fez grupos de controle social, a gente tentou fazer grupos de gestão participativa. Então, eu sempre tinha trabalhado muito nessa perspectiva do empoderamento, de ouvir. Então, eu pegava a mesma coisa que eu aplicava na comunidade e tentava levar para dentro da Tá. sala de aula. Mas, em termos de técnica pedagógica, não. E daí, a minha sorte, quando eu peguei o internato, foi que eu tinha uma boa articulação com a rede de saúde. Como eu conhecia todo mundo, eu conhecia a gestão, eu conhecia os profissionais, aí eu comecei a cavocar lugares, né? E, assim, gente, modéstia à parte, se eu estiver mentindo, alguém pode me corrigir, mas modéstia à parte, a gente construiu um internato de saúde comunitária lá depois com outros professores que eram profissionais da rede, né, que foram os preceptores iniciais, que acabou se tornando o melhor estágio do internato da UERN. Por quê? Porque a entrada dos alunos na atenção primária foi muito mais fácil do que dentro dos hospitais. O hospital até hoje ainda tem algumas dificuldades de receber os alunos. A questão da preceptoria e na atenção primária foi muito mais fácil, assim. A população era ávida, os profissionais das equipes eram ávidos, né? Já tinha muitos alunos estagiando de outros cursos, assim, então acabou que funcionou. Era o estágio que tinha preceptor, que cumpria a carga horária, né? Que não faltava nada. Os alunos aprenderam alguma coisa, provavelmente, né? Ou muito. Muito, tinha preceptores qualificados, né? Então, assim, chegava no hospital, ninguém queria ficar com o aluno, empurrava para lá, empurrava para cá, os alunos tinham que ir reclamar. A coordenação inicial do curso lá, a chefia, era muito também articulada com a rede, então era o professor Antônio Leite, ele era nefrologista aqui na cidade e conhecia todo mundo, era uma pessoa muito benquista. E aí fomos, né? Mas a Universidade do Estado, ela sempre teve uma dificuldade e ainda tem de estrutura, por ser uma universidade estadual. Então, a parte de recursos, de pagamento de preceptoria, sempre foi uma amarra, mas que foi superada em termos de empenho, inclusive dos próprios alunos na época, né? Eles eram muito participativos. Onde eles chegavam, aquela história, vamos só formar cavalos no curral, eles queriam mostrar para o mundo que era o contrário. Então, aonde eles chegavam, as pessoas ficavam impressionadas com eles, porque eles estudavam muito, eles participavam muito, eles tomavam a frente, eles lideravam os processos. Então, assim, não, a gente veio para provar que não é assim. A Jaqueline perguntou isso aqui no chat, a Tami deu respondeu e você também acabou de responder. E inclusive na primeira vistoria do curso pelo Conselho Estadual de Saúde, eu lembro que um professor, que acho que ele era até professor da UFRN, ele chegou para mim e disse assim, eu queria falar rapidinho com você, professor, porque em todo lugar, a parte de saúde coletiva na medicina é a parte que os alunos menos gostam, ele fala.
E aqui é a parte que os alunos mais gostam. O que a senhora faz? Eu digo, não sou eu, é a rede. A rede daqui, ela foi feita para que os alunos fossem para a comunidade, mais do que estarem dentro do hospital, né? Não é que eles não vão para o hospital, eles iam. E daí, só que assim, o internato começou em 2009. Em 2009 eu recebi uma provocação de um grande amigo nosso, que era presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que era o Tiago Trindade, que era potiguar e estava voltando do Rio Grande do Sul, do doutorado dele, e saiu o primeiro edital do Pró-Residência. Então, a gente começou o internato e já recebeu a provocação de abrir a residência, primeira residência médica. Na época E que não aí, precisava abrir residência, né? Cursos novos não não era precisava abrir. obrigatório. Foi o primeiro edital do Pró-Residência, ele foi muito interessante, porque ele tinha um matriciamento de outros lugares. A gente recebeu um matriciamento da Secretaria de Saúde de Fortaleza com a UES e o UFC, que era a rede escola, porque a residência deles era em rede e era o arranjo que a gente queria fazer aqui. Então, uma residência de medicina de família que não era ligada a um hospital-escola, porque a gente não tinha hospital-escola, que era ligada à universidade e à rede de saúde, né? E os residentes estagiariam nos hospitais, nas unidades básicas e assim por diante, de acordo com o nosso projeto pedagógico. Pactuamos com a gestão, conseguimos tramitar complementação de bolsa. Na época não era obrigatório, mas na época a gente já foi atrás. E eu lembro que eu ouvi de alguns docentes, na época que eu passei no colegiado, coisas como, mas você vai abrir uma residência de medicina de família que sobra vaga em todo lugar, e por que você acha que em Mossoró vai ter gente? Eu digo, porque Mossoró vai ser diferente. Porque a gente já tem um estágio, a cultura, o lugar é diferente, ele vai propiciar isso, é diferente da residência lá do Natal, em que a rede básica está sucateada e que a residência é vinculada ao hospital. Então, aqui a gente tem um internato que funciona melhor na rede e isso vai também proporcionar. E assim a gente foi. Daí, nessa empreitada, a Tami também estava comigo, vocês vão ver, porque a gente trabalha muitos anos juntos, né? Eu, ela e a Jandira, que é a outra médica de família aqui. E a gente convenceu o município, fizemos, submetemos, recebemos durante 2, 3 anos o apoio do pessoal de Fortaleza, né? Então, a parte pedagógica, as orientações quanto à vistoria do MEC, preenchimento, que é uma papelada sem fim, né? Para quem não está habituado, o sistema da Comissão Nacional e etc. Era horrível o sistema, parece que Era melhorou, eu não estou péssimo, acessando, ainda mas... continua mais ou menos, mas assim, na época era o caos, né? Então, e implantamos a residência. E no primeiro ano a gente tinha 9 vagas, começamos com 3 residentes, né? Que foram médicos que já eram da rede, porque o município fez essa prerrogativa, previu no plano de cargos e salários que os profissionais que já eram da rede quisessem fazer a residência, eles seriam liberados da sua unidade para ir para as unidades que foram montadas como unidades de residência, que tinham um preceptor e dar a sua carga horária lá, né? E depois eles teriam que ficar, eles eram afastados com vencimentos ou sem vencimentos? Com vencimentos e a bolsa do MEC daí. E os que não Então, e eram do daí quando eles município acabassem a ganhavam residência, complementação. eles teriam que ficar 2 anos pagando esse tempo que eles ficaram fora. Eles não Eu acho que conseguiram é o melhor prever modelo. isso de maneira obrigatória na época, o jurídico não deixou, mas a maioria dos médicos que fez era concursado, então já Já ficou mesmo, ficaria. né? Inclusive, Tami acabou sendo minha primeira residente, porque ela era médica de família com especialização pelo PITS, mas ela não conseguia entrar como professora efetiva da universidade porque ela não tinha residência e era exigido minimamente a residência. Então, ela foi fazer a residência, mesmo já tendo sido preceptora durante um ano do internato, para poder, porque a residência a gente começou em 2011. De 2009 a 2011, a gente finalizou o internato, formou a primeira turma, e tramitou a residência que começou em 2011. E O depois Diego está aqui disso, também, que gente, está falando o que Diego foi meu ficou, residente né? também e era médico do município. Né? E daí, gente, para não encupridar muito a minha fala, que eu já estou vendo aqui que são quase 8 horas, né? Mas eu acho importante colocar que depois de toda essa labuta, né? Então, eu era concursada do município, fiquei como na coordenação da residência, continuava trabalhando na estratégia, eu recebia os residentes, recebia aluno do internato na minha equipe, né?
As equipes sempre trabalharam muito bem, a gestão, cada mudança de gestão era um caos, eu ficava 10 anos mais velha, porque cada mudança de gestão, a gente tinha que explicar o que era residência, como é que funcionava, mas a gente conseguiu amarrar tudo muito bem, em termos de convênio, a gente passou no Conselho Municipal, a gente passou na Câmara de vereadores, então se mudava o gestor, e o gestor, teve uma época que mudou o gestor, ele demitiu os residentes da rede. Aí eu tive que marcar uma reunião, chamar o reitor, chamar todo mundo, o Conselho Municipal, explicar que eles não eram médicos do município, que era um convênio. Ah, então tá, mas cada mudança de gestão sempre foi um pouco caótica, mas no final sempre dava certo, porque estava tudo muito bem amarrado, estruturado. E nesse meio tempo a gente vem formando muitos médicos, a residência entrou, a gente matriciou o Provab, depois daí isso me proporcionou conhecer todo o interior aqui da região, porque a gente via todos os municípios aqui, segunda, oitava, sexta regiões, municípios muito pequenos, que tinham cobertura de 100% da estratégia, mas uma estratégia de saúde da família muitas vezes precária, né? E aí a gente começou a trabalhar matriciando também, assim, acompanhando os municípios, ajudando os gestores. E daí eu digo assim, o curso de medicina aqui na região, e não só de medicina, porque daí foram somando forças, né? Os cursos de saúde começaram também cada vez mais a se fortalecer, a universidade começou a se expandir, com as políticas eram federais, mas a estadual também pegou a onda, né? Se expandiu. A gente começou a transformar Mossoró meio que num polo universitário, né? Então, muitas pessoas que iam para as capitais não iam mais, elas ficavam aqui, começou a atrair, a economia começou a crescer, a infraestrutura da cidade começou a melhorar, porque as famílias vinham, os estudantes vinham, e para os estudantes aqui dos interiores era muito importante. A UERN não tinha ENEM, ela era processo seletivo vestibular, então a maioria dos alunos eram do interior do Rio Grande do Norte e do Ceará. E daí foi muito importante, a gente começou, a extensão era muito forte na UERN, então até hoje, aí começaram a se fazer pela falta de estrutura da rede, começaram a se fazer ambulatórios próprios, começaram a chegar mais médicos na cidade, porque vinham, daí encontravam na universidade, acabavam se fixando, porque entravam de concurso na universidade, já entravam nos serviços, então a parte de saúde começou a se estruturar. Em 2014, a gente pleiteou a residência multiprofissional com 6 áreas em saúde da família e a de GO. A residência de GO mudou a cidade, assim, literalmente. A maternidade mudou, mudou os protocolos do serviço, foram criadas redes de atendimento, atendimento à violência, ambulatório LGBT, foi tudo por aqui, não veio de Natal, começou tudo aqui por Mossoró, né? A gente começou a estruturar toda essa rede com os movimentos sociais daqui. E daí, em 2015, surgiu uma demanda para mim, me ligaram da UFERSA, que era a Federal Rural do Semiárido, ela não tinha nenhum curso da área de saúde, era Agrárias e Ciência e Tecnologia, e Direito tinha começado lá. E daí, olha, a gente vai abrir o curso de Medicina, né? Estamos tentando, e a gente precisa de alguém para construir a proposta pedagógica, só que tem que ser no modelo das DCNs de 2014. Ah, que beleza! E daí, ouvimos falar que você é a pessoa indicada. Nossa, foi ótimo. Eu não tinha nenhuma experiência de construção de projeto pedagógico. Disse, não, eu sozinha, eu acho que não dou de conta. Vamos tentar buscar ajuda? E aí a gente buscou ajuda do pessoal da Escola de Saúde Pública do Ceará. Tinha o professor José Batista Tomás, que já trabalhava com PBL, os meninos que matriciaram a gente aqui na residência, que já eram professores universitários, e começamos a construir, estudar, e daí vou eu atrás estudar, né? Fui para o Farmer, fui fazer 2016, aprontamos o projeto pedagógico, 2016 começou a primeira turma da UFERS, a gente está com a primeira turma agora chegando no internato, né? Apesar de serem cursos diferentes, com metodologias bem diferentes, e isso traz consequências de perfil de aluno diferentes, né? Mas eu acho que ambos os cursos mudaram a região, junto com tudo que vem, né? Porque não é só o curso de medicina. Os cursos foram se expandindo, os cursos da área de saúde. E na UFERS, a gente não tem curso da área de saúde, mas medicina chegou com uma resistência muito grande. A gente ouvia que medicina ia subtrair, ia tirar o dinheiro da instituição, que ia ser um problema, e a gente quis romper com isso. Então, a gente chegou e começou
Vamos dividir, vamos construir, vamos fazer, veio esse orçamento para medicina, mas vamos fazer, o que a gente pode fazer integrado, medicina e biotecnologia e ecologia? O que a gente pode juntar com o direito? Tem um núcleo um núcleo de direitos humanos. Ciência e tecnologia, por incrível que pareça, virou um dos nossos maiores parceiros dentro da instituição. A gente está aí com vários projetos de aplicativo agora, de aplicativos para rede, para regulação em saúde, é a parte da ciência e tecnologia que vem trabalhando com a gente. E os nossos alunos, como passam na atenção primária desde o início do curso, tem um perfil que é muito voltado para questões sociais. Então, eles são muito atuantes frente à mobilização comunitária, atendimento à população de rua foi uma coisa que a gente começou também, porque eles mesmos começaram a provocar, a gente discute muito no serviço essas questões. Então, eles buscam muito entrar por esses espaços. E daí a UFERJ aqui tem se tornado um marco pela questão da formação docente. A gente vem trabalhando muito, porque é um currículo muito diferente. Os docentes que entram no início se assustam. A gente planeja junto 52 professores. Eu lembro que quando eu comecei isso, me disseram que eu era louca. Você é louca, você não vai conseguir. Eu digo, a gente consegue. Sofremos, penamos um pouco, né? A proposta que a gente, foram 15 docentes iniciais que eram médicos de família e alguns docentes de outras áreas. A proposta que a gente quis fazer no começo, a gente quase naufragou em 2018, eu brinco muito, né? A gente começou em 2016, 2018 foi um problema, por quê? Perfil dos docentes. A gente teve muita dificuldade, os docentes não queriam trabalhar, eles queriam ficar na sua cadeira, na sua área, e a gente batendo na tecla que o professor é da medicina, ele não é da cardio, ele não é da endócrina, a gente não tem um currículo disciplinar. Claro que cada um tem a sua expertise, e é com isso que a pessoa ia contribuir. Aí houve meio que um pedido de demissão coletivo. Na época eu era coordenadora de curso, estava saindo de licença maternidade, a Tami estava assumindo, e meio que não vai dar certo. E esses docentes que saíram ainda começaram a fazer a mesma propaganda negativa que na época foi feita da ON. É um curso do interior, que não tem hospital escola, querem obrigar a gente a fazer, vão formar só médicos de família, foi o discurso que a gente ouviu muito. Só que isso atraiu outros profissionais. E de várias áreas, não só médicos de família. Nós recebemos patologista, nefrologista, ginecologista, que não era feliz com a formação médica que tinha tido. Tinham feito residência em outros locais, viram a oportunidade de vir para uma cidade, alguns eram daqui, outros de outras cidades, então queriam morar em uma cidade de um porte menor, não tão grande, trabalhar com residência, já sabiam, por exemplo, que tinha residência de GO. Uma das nossas professoras hoje foi egressa, muitos egressos da residência, tanto em medicina de família quanto GO, que queriam permanecer na cidade, e vieram, e entenderam a proposta do curso e ficaram e começaram a se capacitar. Eu digo que hoje a gente vive uma relativa zona, eu acho, uma zona de conforto, claro, com muitas coisas ainda. A gente está com a turma iniciando o internato, então a disputa de campus é complicada. Como é que a gente bota todos esses alunos na rede, lembrando que a gente é da rede também, que a gente não pode superlotar os serviços, que os serviços não são ao nosso bel prazer, que a gente tem que contribuir com a rede, que a gente tem que dividir esses alunos nos espaços, e daí é a articulação mesmo, de todos os docentes, quem é médico da rede, quem trabalha, onde é que eu trabalho, como é que eu posso levar o aluno, dá certo, vamos fechar convênio, vamos buscar as questões legais, como é que a gente vai fazer. Então é tudo um aprendizado, mas para quem vem participando desse processo, é tudo muito rico. E eu acho que quem ganha mais com isso, além da gente enquanto docente, enquanto gestor do currículo, né? Porque a gente vai aprendendo, a gente vai se capacitando, vai... Agora a gente está para trazer o primeiro mestrado para cá, da área de saúde, né? A gente já tem na UERN um mestrado acadêmico e agora a gente está tentando trazer o da Renasf. Estamos aí promovendo um seminário internacional, fizemos várias articulações com a Rede Unida e eu acho que o ano que vem a gente já está entrando nesse mestrado que funciona em PBL, então para a gente é muito importante porque tem a ver com a metodologia do curso, Sim. Vai juntar as duas instituições também e vai dar uma contrapartida para a rede, para os nossos preceptores terem uma oferta de mestrado, porque ele é um mestrado profissional, então vai beneficiar muito os profissionais da rede. E a ideia depois é trazer o doutorado também, profissional. Ótimo. A gente chega lá, Claro. né?
Então, eu acho que era isso. Nesse momento de pandemia, aí a gente mostrou que veio. Assim, a atenção básica criou um vínculo ainda maior, porque nesse momento a gestão muito preocupada, né, com a questão das UTIs, dos leitos, etc. E quem segurou as pontas, digamos assim, na parte da atenção básica, da interlocução, as populações vulneráveis, quem deu todo esse apoio, claro, em parceria com a gestão, mas quem estava lá no suporte foi a universidade. A gente juntou, o pessoal da tecnologia veio, começou a produzir álcool, máscara, aplicativos, como é que a gente pode melhorar a interlocução com a rede, a telemedicina, o que, que a gente pode fazer, no que a gente pode contribuir. Então, os docentes de vários cursos começaram a trabalhar, todo mundo trabalhando junto. E isso foi, a gestão maior também é muito importante, porque a gente, se não tiver o apoio institucional dessa responsabilidade social, também não sai, por mais boa vontade que a gente tenha. Então, a pró-reitoria de graduação, de pesquisa, a própria reitoria, todo o tempo, o que, que vocês precisam, o que mais vocês estão precisando para montar, o que, que a universidade pode contribuir comprando, como é que a gente pode articular isso com os serviços, com os hospitais, né? A grande questão é o investimento, que às vezes a gente fica um pouco amarrado, né? Na federal a gente tem algumas alternativas, como programas de preceptoria, recursos, né, para universidades que não têm hospital-escola. Na estadual é um pouco mais difícil. Mas daí a gente soma as duas e vai vendo onde é que a gente chega, né? Vai somando as forças. Eu acho que é isso. E o cenário aqui é outro. Hoje a gente tem outro cenário. A saúde da mulher, principalmente, que o diga. André, é muito fácil entrevistar você, porque eu não fiz nada, você falou tudo. Eu falo muito. E a gente nem tinha combinado, né? Não. Mas assim, você pegou a ideia da conversa e foi na boa. Como você mesmo falou, a gente preparou a dinâmica para fazer o trabalho de grupo. Né? Até nós temos 25 pessoas na sala, eu gostaria de manter pelo menos mais um pouco, mas estou aberto, obviamente, a sugestões sempre, né? Uma coisa que eu adoro é mudar o motor em pleno voo, né? Mas vamos lá. Então, eu e a Andréia preparamos... Eu e a Andréia preparamos a seguinte questão, né? Para a gente fazer o trabalho de grupo. Potencialidades e desafios que você enxerga na existência de cursos da área da saúde no interior do Brasil. Então, novamente, se você não é do interior, se coloque na posição de alguém que é do interior ou olhe para os seus conceitos e talvez preconceitos e tente responder a pergunta. Então, lembrando que a ideia é, você não precisa se apresentar agora no pequeno grupo, que a gente vai ter mais ou menos aí 15 a 20 minutos de conversa. Vocês escolhem alguém que vai apresentar. O ideal, a gente viu na semana passada, que o ideal é que essa preparação seja mesmo de acordo com um PowerPoint ou um texto, né, que fica mais fácil. Serão 3 minutos de apresentação. Hoje eu vou colocar o reloginho, que a gente também viu a semana passada, comparando com a semana anterior, que todo mundo estourou o tempo, né? E hoje a gente vai ter menos grupos, a gente vai ter 3 grupos. Algumas pessoas até já saíram da sala para evitar esse momento, né? Mas convido a permanecer, né? E se alguém quiser controlar o tempo, controlar as falas, também é legal. E eu vou copiar vou mandar essa pergunta para vocês, então, nos grupos. A gente dividiu vocês em 3 grupos, né? O grupo 1, que a André não foi, obviamente, o Diego, a Jaqueline, o Jorge, a Letícia, a Tami, o Wagner. O grupo 2, o Dario, a Ellen, a Maiara, a Maria Helena, que desapareceu, a Renata, o Rui, a Rutiene. E o grupo 3, a Denise Carneiro, a Edna, a Maria Lúcia, a Natália, o Rafael, a Rosângela. É isso? E a Estela Mares e o Vitor. Para mim, a coisa correta.
Então, vamos lá. Vocês já estão prontos? Vocês têm, por exemplo, o primeiro grupo tem apresentação? O microfone de quem vai falar está mudo. A Jaqueline ficou de fazer a apresentação. Então, a sistematização das falas. Obrigada, Jorge. Então, eu coloquei pode ser fotos. Oi. Eu vou colocar aqui. Tá. Você encaminhei. Isso. Estão me ouvindo? Estamos. Beleza. Então, na verdade, foi assim, muito enriquecedor. E o depoimento de Tami durante a nossa conversa, né? E ela que vivenciou toda a questão da implantação e tudo que nós ouvimos da Andréa Taboada, ela com certeza ela também fez o seu depoimento vivo. Mas, inicialmente, Jorge, ele falou sobre a questão, não é, que ela se fez, né, a implantação em bases científicas e, assim, impacto das escolas em lugares, as preocupações quanto à origem das pessoas, dos alunos, né? Em relação à questão das potencialidades e desafios. E a seleção de pessoas, né? Através do Enem. O que Tami, no entanto, ela falou que, em relação à questão da seleção das pessoas, em relação a favoreceu, né? Porque houve o quê? A inclusão social de pessoas, né? Do fundamental e nível médio, da região, mas o pós-ENEM não. E que houve também, isso também contribuiu para uma diversidade cultural e vantagem de cotas regionais, se eu entendi bem. Quanto à questão, me pareceu também que os desafios, né, que foram os docentes egressos, mas, ao mesmo tempo, eu entendi como potencialidade e que se instalou um ciclo virtuoso, porque os docentes eles eram egressos do próprio sistema local, né? E a comunidade participou intensamente na construção da mesma forma que as associações profissionais, elas foram consultadas e me pareceu que, durante todo o tempo, houve um planejamento integrado e sempre baseado, como ela colocou, nos 3 eixos: o teórico prático integrado, né? a APS e o de humanidades. E eles tinham reuniões, né? Os professores, eles tinham reuniões para estabelecer os objetivos por semestre. E até ela falou que teve uma greve que ajudou, porque, na verdade, eles nunca deixaram de discutir as questões e isso foi colocado, esse intervalo favoreceu a execução das coisas, ou seja, era o tempo que precisava para que as pessoas refletissem e, de certa forma, as coisas acontecessem. O que eu fiquei bastante impressionada, e eu cheguei a perguntar, mas não deu, assim, em relação, e eu acredito que isso tenha favorecido, é a questão da gestão coletiva, ou seja, a gestão participativa de todo esse processo. É uma coisa impressionante e é isso aí. Eu gostaria, inclusive, que Letícia falasse alguma coisa, o outro colega que também estava lá, porque, assim, acabei que eu fiquei monopolizando e perguntando coisas para a Tami, e foi extremamente desagradável depois disso. Então, se os outros colegas quiserem falar, seria bom. Obrigada. Bom, obrigado, Jaqueline. Podemos deixar para falar e fazer comentários até depois das apresentações? Acho que hoje a gente tem um pouco mais de tempo. E daí a gente passa, só para a gente dar o mesmo espaço para todo mundo. Você usou praticamente os 3 minutos. Vamos lá, Paulo, pode passar para outro grupo. Pode ser. O grupo 2 é o Dario, a Ellen, a Maiara, a Renata, o Rui e a Rutiene. Vocês têm a apresentação?
Quem vai falar não está com o microfone aberto, eu acho. Então, não temos apresentação, porque os 6 falaram no grupo, Paulo. Então, eu saí copiando a fala de todos eles, né? Então, o grupo traz como potencialidade que quando a universidade fica inserida num território, contexto, onde falta muitas coisas e tem muitas necessidades, a universidade consegue fazer um diagnóstico e ela rapidamente produz muito impacto. Outra potencialidade é que a universidade, quando ela se insere, né, naquele território, ela produz um gás, ela renova, ela também inova, principalmente quando se trata aí, né, na rede básica, se for uma escola de medicina, né, ou de saúde. Outra potencialidade foi a facilidade com que se teria de articular e interagir com os gestores locais. Então, o que o grupo colocou é que há essa potencialidade para tomada de decisões e como caminhar, fazer, né, o trajeto. E um dos desafios que foi apontado é que na cidade grande, né, existe uma dificuldade na articulação e difícil interação com os gestores. Entretanto, né, um desafio também para a universidade em áreas pequenas é porque os gestores têm as questões do poder, e aí foi colocado isso. Às vezes essa interação não é fácil porque ela é nova. Outro desafio foi conseguir docentes médicos ou profissionais de saúde para atuarem no interior, né? Muitos não têm interesse e muitos, sempre que saem das universidades, querem outras qualificações. Então, a capacitação dos profissionais é limitada, mas a universidade, como potencialidade, pode capacitar os profissionais locais. Outro é se inserir na rede e mostrar que a universidade pode fazer um trabalho de troca e que, às vezes, isso é desafiante, né? Conseguir o espaço para essa formação é uma via de mão dupla, né? E isso vai de acordo com as potencialidades e as interações locais. E, por último, é que a formação médica tem como tradição, né, o conceito de atuar em locais de terceiro, né, e quarto níveis, né, aqueles experts. E isso não é normalmente que se vê, o que se oportuniza em locais pequenos. Então, os cursos de histórias, né, de interior, isso é possível. Foi isso, gente. Por favor, se faltou alguma coisa, acrescentem. Muito legal, Ellen, muito obrigado. E a gente acho que pode ter um tempo mais para o final para outros comentários. Então, o terceiro grupo, que é a Denise, a Edna, a Maria Lúcia, a Natália, o Rafael, a Rosângela, a Estela Mares e o Vitor, podem falar. Olá, boa noite a todos e todas. O nosso grupo ele teve uma discussão um pouco extensa até, que a gente, na verdade, teve vários pontos de discussão. Mas eu não sei se todo mundo está conseguindo ver o que a gente produziu. Sim, vemos. Sintética. Então, na verdade, como oportunidades, uma das questões que foi colocada é a regionalidade das ações, né? Isso é uma oportunidade e estaria dentro de uma força isso do curso. Um bem viver, na verdade falaram qualidade de vida, mas como eu tenho estudado um pouco as questões de qualidade de vida, eu acho que quem não teve oportunidade ainda de ler sobre o bem viver, eu acho que a gente consegue ampliar um pouco mais as perspectivas do que qualidade de vida em si. E tem sim uma política de interiorização, apesar de agora, no momento, ela está um pouco desconstruída, mas acho que é possível a reconstrução dessa política de interiorização em si. Os principais desafios é fixação, formação e progressão do corpo docente. Então, isso eu acho que é algo que realmente impacta muito.
E eu falei, apesar de eu estar hoje em Curitiba, né, então, até coloquei para a Andréia, que eu também estou em Curitiba, mas não gosto do frio daqui também, mas né, questões... Eu não tive a mesma sorte que ela, não, ou sorte, ou coragem, ou qualquer outra coisa do gênero. Mas o que a gente vê também para o interior é o que eu olho como gestor, como trabalho com gestão, é a questão de sustentabilidade dos cursos. Ou seja, a gente pegando até pela história da Andréia, ela foi um ícone, né? E assim, ela estava no lugar certo, na hora certa, e a pessoa certa para o desenvolvimento do curso. E acho que a preocupação é como que eu posso ter a sustentabilidade no interior que eu não consigo multiplicar Andréias, né? Eu não consigo multiplicar cenários que sejam realmente favoráveis desse jeito. E como um dos colegas até colocou, eu tenho muitos Brasis. Então, quando o Paulo coloca, olha, o interior do Brasil, qual que é esse interior? Né? Então, aí fica muito ampla a discussão. Então, eu acho que a gente conseguiu um interior, então é realmente a caracterização desse interior para a sustentabilidade do curso. Acho que daí, a partir disso, a gente consegue realmente ter sucesso no interior. Senão, é realmente pensar que poderemos ter cursos que daqui a 10, 20 anos eles não vão existir. Né? Porque não tem mais a questão política, não tem mais aqueles docentes que foram os ícones na implantação deles. Não sei se alguém quer mais do grupo falar mais alguma coisa, mas seria isso. Legal. Como eu sou meio manezinho da ilha ainda, eu falei muito rápido, tá, pessoal? Não, mas está ótimo, porque você está dentro do tempo sem ver o meu reloginho fatal que o Dario está reclamando, né? Não vi. Mas, não, eu não coloquei aqui, né? Mas muito E essa legal. questão do interior que eu falei é porque eu sou de uma cidade pequena, de 40 mil habitantes, e estou sempre transitando lá e vendo as questões de educação básica, então eu sempre fico fazendo essa inter-relação, né? Interior e capital, e como essas questões em rede realmente elas ainda não funcionam de uma maneira efetiva. Isso, a sustentabilidade fica realmente comprometida. Certo. Bom, obrigado. A gente tem algum tempo para conversar. Tem 15 minutos para terminar o nosso horário. Assim, também a minha função um pouco aqui é gerenciar as coisas para que a gente possa poder cumprir o planejado, né? Então, eu sei que é meio não tão educado, meio, sei lá, tá me fugindo a palavra simpática, mas obviamente está aberto para as colocações, quem tem alguma coisa para falar. Mas, André, também esteja à disposição para se colocar. Eu acho que é interessante ouvir a sua opinião. Estou esperando ver se mais alguém queria falar. Fale, professor Jorge. Eu quero assim, pegar o que eu acho que houve assim, uma certa convergência em alguns pontos, né? Um deles é a questão da seleção docente, a outra é a fixação do egresso. Né? E o terceiro ponto, que é a questão da integração, tanto integração interna de planejamento, quanto integração com gestão. Então, a minha pergunta aí, para ouvir também a opinião de André e dos outros participantes, uma vez que a gente não conseguiu construir aquele instrumento legal, que seria o COAPS, né? Então, e você teve lá todo esse rodízio de gestores, né? Que o colega que apresentou aí por último mencionou as dificuldades. Como é que a gente lida com isso da melhor forma? A gente consegue ainda ter alguma expectativa de fazer? É uma pergunta não só para a Andréia, mas para todos nós. Será que a gente consegue fazer um marco legal aí que permita essa articulação universidade, né, e serviços, ou a gente não vai conseguir mesmo e vai sofrer? Porque eu achei a última fala um pouquinho pessimista. Eu continuo otimista até por conta de tudo que se conseguiu construir lá, né, em Mossoró. Isso me deixa muito otimista de que a mudança que se institui nas comunidades é irreversível. Mas eu queria ouvir todos, em especial Andréa. Espera mais alguém, Paulo? Posso ir respondendo? Posso ir? Acho que agora nós temos tempo final de fechamento, de conversa. Pronto.
Eu vou começar então pela pergunta do professor Jorge, para não me esquecer. Aí depois eu anotei alguns pessoal. Vou fazer uma observação. Não estou com inveja da roupa do Vitor, cheio de casaco, gola alta lá, ele falando. E eu dando graças a Deus que eu estou aqui no calor, porque realmente não sinto muita saudade desse lado de Curitiba. Eu acho assim, professor Jorge, o COAPS, eu acho que teria sido uma, como se diz, uma mão na roda, né? Facilitaria bastante a nossa vida. Porque, como eu disse, eu sofri bastante, eu não, né? Nós, a residência, os cursos em si, com mudanças de gestão. É toda uma construção. Agora, eu acho que as amarras que se fazem, se a gente não tem um instrumento legal, federal, é com a comunidade. Eu acho que isso foi uma coisa que eu trouxe da medicina de família, porque também como médica de família eu passei por vários prefeitos, antes de ser concursada e depois, porque mesmo concursada a gente sabe das mazelas de mudança de gestão municipal, né? E uma coisa que sempre me manteve muito tranquila onde eu estava era o apoio da comunidade. Eu era médica por 10 anos, 12 anos. Hoje eu saí do bairro que eu trabalhava e ainda continuo me relacionando com as pessoas, com os pacientes, ex-pacientes, né? Então, eu acho que as amarras que a gente construiu em paralelo, é isso que eu digo, com a própria comunidade. Quando tiraram a residência, teve uma época que veio uma gestão, a gente não quer mais vocês nessas unidades que vocês estão. A gente quer que vocês vão para as unidades mais problemáticas, porque a residência tem que cobrir esses territórios problemáticos. Só que cada vez que a gente fala de tirar uma residência do território, a comunidade se mobiliza, porque querendo ou não, são as equipes que mais têm ação, que mais proporcionam. Eu estava vendo agora o planejamento do município, o plano, as unidades que têm melhor índice de pré-natal, mesmo algumas gestões dizendo que não é bem assim, mas quando a gente vai olhar, até os números são diferentes, podem não ser perfeitos ainda, porque são muitos fatores que influenciam. Mas a comunidade sente isso. Eu acho que a gente ir para os órgãos de controle social, né, ou de controle social, por exemplo, Conselho Municipal de Saúde, a Câmara de Vereadores, porque não é política, mas é uma política, a gente não está indo atrás de um candidato, a gente está indo do apoio da gestão. Olha, é Mossoró, então todo mundo tem que apoiar. Então, gestão municipal, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal, a própria comunidade, a tentativa de fazer os conselhos locais de saúde que a gente passou aqui, eu acho que isso dá uma certa segurança, né? A gente consegue, mas aí a gente tem que fazer amarras também dentro da instituição para que a troca de reitoria, etc., também continue mantendo essa postura de negociação com a comunidade, etc., porque nem sempre é fácil também, por parte da universidade. André, só me permite um adendo. Eu usei muito essa estratégia lá em Araranguá, foi fundamental o Conselho Municipal de Saúde, mas um parceiro também é muito importante, a gente às vezes acaba esquecendo deles, a Associação Logista e Comercial Industrial da cidade. A Rosângela foi avaliadora do bairro, mas realmente eu nunca pensei. A Rosângela foi avaliadora da CAMEM, que foi visitar Araranguá, e ela viu esse poder que a Associação Comercial Industrial Local teve em agregar todas as forças políticas, porque eles têm um grande interesse no curso, né? Na universidade. Foi muito interessante. Inclusive com falas, né, Paulo? Com falas de... Não, foi o que salvou, foi o que fez o reitor se posicionar, foi o que fez o Estado se posicionar. Foi essa força econômica, no caso, que a gente usou. É isso que eu digo. Eu acho que, assim, mais do que as próprias entidades médicas, porque aqui a gente foi para todas também. A Associação Médica, Conselho Regional, mas esses eu recebi mais paulada do que auxílio, na verdade. Mas mesmo assim a gente deu voz. Vamos lá, o que vocês acham? Vai ser bom, vai ser ruim, porque a gente precisa, né, das estruturas e da participação.
Mas eu nunca tinha pensado pelo lado do comércio. A gente usa muitos comércios locais, dos bairros, né? As padarias, os pequenos salões e tal, mas não numa associação de lojistas. E outra coisa que eu acho que tem sido 2 ganhos também, que eu acho que mantém a sustentabilidade, como o Vitor falou, foi o quê? A interlocução da gente com os profissionais, porque havia uma resistência inicial muito grande dos profissionais, que a universidade ia chegar, usar o campo de estágio, chegar aqui e querer mandar no que eu faço. E a gente não foi nessa perspectiva. A gente foi na perspectiva de o que vocês precisam, na verdade. O que a gente pode fazer para auxiliar? E daí a gente casou as necessidades com o que a gente precisava ensinar, e não ao contrário. Não é mudar a agenda da equipe porque a gente tem que levar o aluno. Não é mudar a dinâmica do hospital porque a gente tem que estar lá com o aluno. É ao contrário. Poxa, está apertado o posto da enfermagem? Será que a universidade consegue contribuir, então, tipo, trazendo mais um computador, ampliando aqui esse espaço? Será que dentro da unidade, no momento de pandemia, qual foi a dificuldade de vocês? A gente precisa de chip e telefone para tentar fazer atendimento remoto nas unidades. Vamos levar isso? Vamos treinar as pessoas? Gerenciar como é que a gente pode fazer um prontuário? Vamos usar o nacional? Não vamos? Como é que a gente vai montar isso? Então, isso faz com que a gente fez um aplicativo para a vacina da gripe no Google Earth, né? Um professor lá montou e a gente alimentava o sistema todo dia para as pessoas não fazerem fila nas unidades básicas. Então, os profissionais me mandavam, a gente inseria na planilha do Excel e aparecia para a população. Então, são coisas que fazem com que os profissionais demandem a gente, agradeçam, gostem de trabalhar. E agora tem mais um item que a gente incluiu, que a gente aproveitou a pandemia, que foram os movimentos sociais mesmo. Movimento Nacional de População de Rua, Movimento Local e Nacional de População LGBT, porque eles montaram o serviço. O que a gente quer no ambulatório? O que a gente precisa de linha de cuidado à população LGBT? A população de rua, a gente quer o quê? A gente quer o abrigo. Como é que o abrigo vai funcionar? Aí articulamos com a ação social. Então, a gente já saiu da esfera da saúde. O pessoal da ação social já gosta da presença da universidade, porque a gente ajudou a articular o abrigo municipal provisório para a população de rua. Então, eu acho que o que garante a sustentabilidade é isso, mais do que eu, porque eu posso amanhã não estar aqui, sei lá, acontecer qualquer coisa, mais do que os gestores maiores, porque eles também passam, eles têm mandatos, mas essa base que se faz, e daí a gente documenta na medida do possível, nem tudo dá para documentar, mas eu acho que até um artigo, uma história, uma coisa que a gente constrói, acaba documentando de certa forma, né? E eu acho que outro ponto que foi tocado é a questão da formação. Só para vocês entenderem, Mossoró não é tão pequeno, tem 250 mil habitantes, né? Já tinha uma relativa presença, tem uma rede de saúde privada, pelo menos, e pública mais extensa, tem CAPS, tem hospital, né? Diferente de cidades menores, com 40 mil, com 30 mil habitantes, né? Então, a presença do médico aqui, né, do profissional médico para ensinar, não foi tão difícil. Só que tem a dificuldade daquele que tem o perfil, daquele que quer realmente ensinar e não só abordar no jaleco, né, o nome da universidade. Então, eu acho que é trabalhar fortemente a formação. E daí esses cursos, como o Faimer que eu fiz, o próprio curso do Círio que veio, outros cursos de formação docente que são propiciados, que não só os que a gente faz são importantes, porque há uma troca com pessoas de outros lugares, com outros currículos, com outras visões, e isso vai fazendo com que a gente abra cada vez mais a cabeça e entenda que a gente não vive sozinho nesse mundo, que aqui não é o país de Mossoró também e que as coisas só acontecem aqui. Então, a gente agora está com uma proposta que daqui a algum tempo eu conto para vocês se deu certo ou não, que é aproveitar todo esse caos da pandemia, né, que obrigou a gente a usar as tecnologias, e a gente está montando uma proposta com o grupo da Itália, da região de Emília-Romana, para fazer aqui a gente está montando uma estrutura que vai ser uma estrutura polo de formação para todas as 3 regionais de saúde. Então, a gente vai trabalhar com o momento formativo à distância e o atendimento que a gente vai fazer com a residência, com os alunos, com o projeto de extensão, os profissionais vão poder vivenciar aqui. Então, cuidados com o prematuro, aquele profissional de enfermagem, ele vem no sábado, a gente vai funcionar os sábados para que seja uma proposta também formativa para os profissionais da região, não só do Mossoró, né? Eu acho que trazer oferta de residência, de mestrado, de doutorado também é o que fixa. Porque muita gente veio e daí foi fazer um mestrado, foi fazer um doutorado.
isso vai fazendo com que as pessoas se interessem em vir para a região, e não seja só uma cidade dormitório, né, da capital, que o pessoal passa de segunda a sexta. O pessoal vai se encantando com o bem viver do interior, como o Vitor falou, e com oportunidades vai ficando. De repente, a gente gosta mais da praia do que do shopping, né? E daí pesa na balança, e tem um mestrado, e tem um doutorado, e tem todas as possibilidades de trabalho, e eu acho que é isso que vai atraindo quem tem o perfil. Quem não tem, mas acaba ajudando a fixar e formar mais gente dentro da rede, outros profissionais que também possam estar recebendo aluno, articulando, ajudando e auxiliando a gente. Acho que era Muito isso. Muito legal. O povo está elogiando você, sua energia, a dinâmica, Olha, né? ô Paulo, vou falar aqui como testemunha de frente, né? Porque qual foi um dos meus polos na CAMEM. Da CAMEM. Ter uma pessoa com espírito de liderança, essa energia, motivação e assim, eu não sei como é que a André consegue colocar tudo isso na agenda de trabalho ainda com 2 meninos pequenos, né? Essa é a parte mais difícil. Isso é muito importante. Uma coisa também, assim, que a André também está com uma equipe muito bacana, né? A Tatame está aí, né? Então, assim, não está também sozinha e é o que eu falei no meu grupo. Você aproveitar trazer para a universidade como professor os profissionais da cidade. Eu acho que isso é essencial, porque aí eles, inclusive, vestem a camisa. Se não tem formação, não tem mestrado, tem doutorado, é o que ela colocou. Cria oportunidade para que eles possam fazer. Então, porque eles estão na cidade, né? E a residência também, né, André? Que fixa, né? Muitos egressos nossos da residência, ou até da própria UERN, alguns foram fazer residência fora, voltarem hoje, são docentes com a gente. Eu tenho, acho que, não vou falar, mas acho que eu tenho uns 6, 7 alunos meus que foram egressos meus das primeiras turmas da UERN, que voltaram e são excelentes professores hoje. Me chamam de professora até hoje, apesar da gente ser colega, né? Mas que trazem, né? Trazem essa... Então, daí talvez o bônus regional seja uma das qualidades que a gente possa implantar mais, né? Realmente eu acho que faz alguma diferença. Eu gosto muito da diversidade, mas a gente vê que é uma coisa que faz a diferença, né? Ter pessoas que voltam para a região, né? Que são daqui. Elas se preocupam em construir alguma coisa para a região onde elas estão. A ideia não é bloquear, não é tornar exclusivo, até porque você é um ótimo exemplo de alguém que saiu de Curitiba, foi para o Rio Grande do Norte, está trabalhando mega bem, né? Mas a ideia, eu também fico mudando de lugar, mas não de longe não é essa ideia, mas é tentar valorizar o que a gente tem local para poder fixar mais e poder ir desenvolvendo o Brasil inteiro, né? Na verdade, a ideia é essa. Isso mesmo. Então, eu acho que o professor Jorge falou que a fala do Vitor foi pessimista, eu acho que foi realista, que a gente tem que pensar nisso mesmo. A gente não investir, né, em alguma coisa futuramente, daí eu acho que tem a ver muito com o que o professor Jorge colocou. Como é que a gente garante, né? Isso, já que a gente não tem. Ia ser assim uma maravilha ter um instrumento nacional que garantisse isso, já que não temos, depende do nosso esforço triplicado, né? Para construir essas interlocuções que sobrevivam às mudanças de gestão, às mudanças políticas. E a gente sabe que não é fácil, porque mesmo com tudo isso, a depender da mudança que vem, às vezes, né? A coisa complica muito, muito, né? Tanto da instituição de ensino quanto da política regional, né? E se me permite, até, não sou pessimista não, até, professor Jorge, porque vendo a conjuntura atual, essa questão quando eu coloco sustentabilidade e esse vínculo com o SUS, a gente começa a observar que eu começo a perder o vínculo com o SUS e até uma privatização do SUS. E a partir dessa privatização ostensiva do SUS, isso realmente vai começar a inviabilizar vários projetos educacionais. Essa é a grande preocupação. E aí, analisando tendência, né? Não gosto de ser cartomante, de ficar prevendo, mas estou analisando, né, de uma forma conjectural
do sistema de saúde como um todo. Mas também sou otimista, por isso estou aqui. Obrigado. Obrigado. Posso fazer um comentário muito rapidinho. O seguinte, a realidade de regiões é muito diferente, que você falou aí dos vários Brasis, né? Então, eu visitei também escolas no interior de São Paulo e eu vi que o SUS não existe mais lá, né? SUS puro, genuíno, existe terceirização, existe tudo, né? Até cartéis mesmo que se formaram, e hoje é muito complicado a gente falar de uma rede que seja pública genuinamente. No Nordeste, a coisa não é bem assim. Não se tornou tão interessante, tão viável, até por conta dos recursos da população de pagar algum tipo de serviço, que essa coisa funcionasse desse jeito, né? Então, e a gente vai viver também um retorno de toda uma massa de trabalhadores aí que foi demitida e que vai voltar para o Sistema Único de Saúde, já está voltando. Não consegue manter os planos de saúde, vão voltar maciçamente. Eu acho que o que a Andréa nos traz, assim, talvez a principal lição de Andréa, duas lições, né? Primeiro, ela é vocacionada, ela não está fazendo uma coisa porque caiu de paraquedas, ela determinou isso lá atrás na formação dela, quando ela foi ser médica de família e comunidade. A segunda coisa que me impressiona nela é a absoluta crença na capacidade da comunidade de se organizar e dar suporte às ações. Ela não está, talvez isso tenha a ver com sua origem, Andréa, de medicina de família e comunidade. Você aposta de que as suas ações não estão sozinhas, não é porque seus pares vão lhe dar apoio, seus pares, professores, muito menos não, nem tão pouco só a atividade dos estudantes, mas, sobretudo, você acredita na comunidade. Eu confesso que talvez eu esteja um pouco cético também, né? Mas digo que você nos contamina com essa energia e com essas crenças, né? Vamos pensar que o caminho é esse. Se a gente estiver trabalhando bem com a comunidade, estiver sendo reconhecido, estiver acreditando no potencial de organização e de sustentação das ações que são positivas, a comunidade vai nos dar a resposta. Às vezes a gente fica muito assim na ideia de que nós somos a liderança que vai conduzir os processos políticos e sociais, etc. Não sei se é bem assim. Vamos ser um pouquinho mais crédulos, talvez. A gente tem que se apegar a alguma coisa, né? Eu sempre prefiro pensar na gente mais como catalisador do que líder da mudança. Eu acho que talvez esse seja o caminho que a gente precisa encontrar, ajudar as pessoas a catalisar esse potencial que às vezes não é tão valorizado, né? Então, eu acho que é por aí. Tenho que me apegar em algo. Mas, senão não vai. André, mas o conceito de liderança moderna é esse, né? É justamente todos você fazer isso. Todos estamos pegando em alguma coisa, né, para poder sobreviver nesse momento de isolamento e de incertezas globais, né? Não é brasileiro esse movimento, é global, né? E de estranheza, né? Porque me deixa muito chateado ver tanta gente importante, profissional formado, jogando no lixo a ciência, né? Sugerindo coisas como ozônio anal, carne humana lá na Coreia do Sul e etc. Mas vamos lá. A Andréa me ajudou a falar do nosso próximo convidado, que é o Ademir. O Ademir, que também é médico de família, mas vai vir falar sobre a saúde LGBTQI+, né? E na próxima semana, então na terça-feira, a gente também já tem uma programação para setembro. E obrigado, Andréia. Então não percam, na semana que vem eu vou fazer mais propaganda, porque mandar o link para todo mundo, acho que está precisando. A gente tem mais de 350 inscritos e teve 30 pessoas no máximo na sala. Eu acho uma judiação perder pessoas como a Andréia e a discussão. Também estou aceitando sugestões
né? Mas também estou aceitando o que nós temos. É melhor trabalhar com qualidade, com pessoas engajadas, interessadas, do que ficar fazendo marketing e ter 1000 pessoas que não estão nem aí, né? Então, obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem participando das coisas. O grupo de Telegram está aberto para a gente conversar. A gravação eu vou editar para colocar no YouTube depois, para quem perder. E obrigado, Andréia. Foi um prazer tê-la aqui conversando e acho que vale a pena conversar mais com você, ouvir essa história tão legal. Obrigada, eu que agradeço, gente. Foi muito bom ouvir todo mundo. Depois, quem quiser, vem conhecer Mossoró. E a Rosângela vem visitar a gente de novo aqui, que a gente está sentindo falta dela. Eu quero mesmo conhecer Mossoró. Eu conheço os melões daí, né? São famosos, mas tem as salinas, tem várias coisas aqui. Vou fazer um merchan aqui. Com certeza. Então, obrigado, gente. Muito obrigada. Oi? Quando puder voltar a viajar, eu vou, André. Venha sim. Professor Jorge também tem que vir com a Ermila, que eu já fui várias vezes a Salvador no último ano, agora ele tem que vir para cá. Obrigada, gente. Eu vou de bom grado. Obrigado para todo mundo que participou aí, viu, gente? Obrigado. Edna, eu vou mandar o e-mail sim para todo mundo. Obrigado pela sugestão. Diego tá aí dando apoio pessoal. também. Tchau, gente. Boa noite a todos. Tchau.